Mais um gringo mela a sua história aqui no Goiás. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessa novela, que foi o meia paraguaio Danilo Santa Cruz, apenas 27 anos de idade. Essa informação confirmada ainda ontem pelo meu parceiro Vitor Pimenta, trazer um pouco mais de detalhes sobre esse assunto, o que vai dizer, melhor dizendo, o presidente do Goiás a respeito dessa história, informações do André Rodrigues e a minha visão a respeito desse camisa 10, que está demorando demais a chegar na Serrinha, principalmente para uma temporada que terminou de forma tranquila no Goiás no ano passado. Dava para ter buscado outros nomes diferentes, como essas boas alternativas estrangeiras até aqui na temporada. O segundo gringo que chega no Goiás, visita ali o centro de treinamentos. O Raul Lozano até treinou juntamente com o elenco, mas que não foram contratados, e isso impacta muito no planejamento para a sequência do ano. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje, mais tarde, eu quero fazer um vídeo também falando sobre algumas opções estrangeiras, em grande parte delas também, de meias atacantes, meias criadores de jogadas que estão livres no mercado. Então, hoje por volta mais ou menos das 5h45, 6 horas, já saindo esse vídeo novo aqui pra gente, fechado? Peço para você também conhecer o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, ajudar a gente a chegar nessa marca por lá de 1000 inscritos, que é muito importante também. Deixe seu comentário aqui embaixo também, que ajuda bastante no engajamento, o seu like, compartilhe também os nossos vídeos com outros esmeraldinos, que você tem aí conhecimento. O meu Instagram pessoal, @GuiMachado_Jack, eu vou deixar o link dele aqui embaixo também na descrição, e o nosso Instagram aqui da página mesmo, @GoiásNews1943, o link você encontra logo aqui abaixo. Bora começar o nosso vídeo hoje para tentar resumir um pouco mais dessa história do meio atacante Danilo Santa Cruz. 27 anos de idade, estava livre no mercado, teoricamente, após deixar o Nacional do Paraguai. Entretanto, ele que já estava aqui em Goiânia, o Goiás basicamente investiu quase 15 mil reais apenas nos seus exames médicos lá no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, já que o meio atacante sofria com alguns problemas de lesões, principalmente no joelho. Essa atual direção, juntamente com o departamento médico, terão bastante cuidado nas contratações. E é um ponto positivo, pelo menos assim, é uma notícia que na hora que você vê, você, nossa senhora, quer acabar com tudo, porque é um jogador tão bom, tinha tudo para dar certo aqui no Goiás. Entretanto, esse tipo de entrave, mau caráter, até mesmo esconder situações contratuais, uma hora ou outra isso iria refletir dentro de campo, seja do próprio jogador ou até mesmo dos seus empresários, dos seus representantes. Então é aquela coisa que vem ruim em um momento ruim, mas para o longo prazo tende a ser boa. Essa informação foi trazida inicialmente lá pelo meu parceiro Vitor Pimenta do Mais Goiás, que garantiu basicamente o seguinte: uma história dele, eu já até havia procurado isso daqui antes dele chegar no Goiás, já até havia falado no vídeo da primeira apresentação do Danilo Santa Cruz, Houve sim um interesse do Rosário Central em contar com o jogador, e eu lembro que era até uma página no Twitter brasileira, que falava sobre algumas notícias do Rosário Central. Eles garantiram que não tinha possibilidade do Santa Cruz chegar na Argentina por conta da questão financeira. Havia sido um entrave nessa negociação. Entretanto, ontem o Vitor Pimenta garantiu aí esse acerto, um pré-contrato, onde o jogador, a partir de 6 meses, que ele pode ficar livre do seu vínculo. Vamos supor que o jogador encerra o seu contrato em dezembro de 2022, como foi no caso do Danilo Santa Cruz. A partir do dia 1º de julho de 2022, ele já pode firmar um pré-contrato gratuitamente com qualquer outra equipe do futebol mundial para jogar a partir do dia 1º de janeiro, ou a partir do primeiro dia que ele fique livre no mercado, ou seja, 6 meses antes ele já pode fazer esse acordo. Algo, por exemplo, que já aconteceu, por exemplo, com o Vinícius, quando ele jogou a Série B com a camisa do Náutico, ele estava fechado com o Bahia. O Bahia acabou caindo para a Série B e foi repassado ao Goiás. Depois o Verdão acabou comprando o jogador em definitivo juntamente com o Bahia. Então é algo extremamente comum dentro do futebol, Acontece várias vezes ali com vários clubes, seja do Brasil, Paraguai, Argentina, Série A, Série B, Série C, totalmente normal. Entretanto, o jogador, juntamente com seus representantes, não avisaram o Goiás a respeito dessa história. O Goiás só foi saber desse caso, após já basicamente estar nos finalmente, já feito todos os exames, já estava aqui em Goiânia, assistiu, por exemplo, a vitória do Goiás contra o Goianésia por 2-0 na última rodada do Campeonato Goiano. Na hora de fazer a inscrição, onde a diretoria planeja apenas essas duas inscrições, na fase final do Campeonato Goiano, que é permitida pelo regulamento, o Santa Cruz, juntamente com o Matheus Peixoto, seriam esses dois nomes, para agregar na sequência da temporada. E aí sim, surgindo essa informação, esse descobrimento, digamos assim, desse pré-contrato assinado juntamente com o Rosário Central
da Argentina. E caso o Santa Cruz assinasse esse vínculo com o Goiás, futuramente o clube esmeraldino poderia sofrer aí várias punições da FIFA, né? Entre elas o transfer ban, já confirmado lá pelo meu parceiro, o Vitor Pimenta. Além disso, uma multa que poderia chegar até $500 mil, né? Em relação à inscrição desse jogador. Então não é uma coisa simples, né? Quando o jogador tem contrato, não tem como você firmar um novo. E agregando ainda a respeito dessa informação lá do André Rodrigues, que ele postou ainda nesta manhã da sexta-feira. Abre aspas, né? Ele disse o seguinte: o que eu pude apurar na situação do Danilo Santa Cruz, o jogador no dia 28 de dezembro assinou um pré-contrato com o Rosário. O clube argentino ficou de mandar a sequência, o contrato e a passagem aérea para o atleta se apresentar. O contrato foi enviado somente no dia 20 de janeiro, ou seja, quase um mês depois, né? Com valores financeiros diferentes do que estava acordado no pré-contrato. Por isso, o jogador não assinou o contrato e não viajou para a Argentina. Fechou com o Goiás e não comunicou o clube sobre o pré-contrato com o Rosário. Perguntei à direção do Goiás se poderia haver um acordo com o Rosário. A resposta foi negativa, pois houve a quebra da confiança e também já foi pedido o registro na FIFA e somente pode assinar um outro contrato depois de 90 dias. O Danilo Santa Cruz, sua esposa e o seu empresário já deixaram Goiânia e estão retornando para Paraguai. Fecha aspas. Muito obrigado aí ao André Rodrigues que garantiu essa confirmação. Então faz sentido. Aquela informação que eu até trouxe para vocês no primeiro vídeo que eu falei sobre essa teoria do Danilo Santa Cruz aqui no Verdão, eu já havia confirmado essa informação do Rosário Central, que tinha interesse no jogador. Entretanto, as partes financeiras não foram acertadas. Entretanto, ele já estava assinado um contrato com o Rosário Central e aí não tem como, né, você descombinar um valor prometido anteriormente. E pior do que isso, falar para um outro clube que você vai negociar apenas na hora do último momento, antes da sua inscrição em um campeonato goiano, você ter essa notícia, né, que ele já havia um pré-contrato. Então, assim, é um absurdo isso, não tem cabimento nenhum, e mesmo se fosse possível de ser regularizado aqui no Goiás, não compensa você lidar com esse tipo de caráter. Não sei se é o jogador, se é o empresário, se é um outro representante, se é o Rosário Central, não sei, só sei que, assim, de jogadores estrangeiros que vieram aqui para o Goiás só para basicamente fazer farra, né? A gente já teve vários exemplos assim lá no ano de 2020. Então, se não fosse um problema que iria refletir agora, futuramente, em uma renovação, como por exemplo fez aí o Reinaldo, né? Vai e volta, leilão para cá e para lá, isso iria acontecer provavelmente com o Santa Cruz ou algo extracampo também. A gente não tem como aqui prever de antemão, né? Mas assim, lidar com esse tipo de pessoa é melhor longe do Goiás, apesar que, volto a reiterar, é um baita jogador, né? Poderia muito vestir a camisa do Verdão, mas se tem esses defeitos, que é algo irreversível, né? Para uma pessoa de 27 anos de idade, melhor ficar longe aqui. Então, basicamente é isso, né? Não tem como a gente culpar a diretoria do Goiás a respeito desse assunto. Daqui a pouco falo mais sobre essa busca de um outro camisa 10, porque, de fato, não tem como você fazer uma consulta, ter 100% de certeza se o nome do jogador está inscrito em uma outra confederação. Eu não tenho certeza como faz isso, principalmente porque no caso do Danilo Santa Cruz, ele jogava no Paraguai. Ele já inclusive tinha um acerto com a equipe da primeira divisão do futebol grego, chegou a viajar para lá e não foi contratado. Isso aconteceu ainda desse mês de janeiro. Então, possivelmente, essa parte de pré-contrato já pode ter pegado nessa sua eventual, nessa possível mudança para o futebol grego. Voltou para o Paraguai, teve essa consulta aí do Goiás e acabou fechando com o Verdão, né, desembarcando e descobrindo esse pré-contrato com o Rosário. E mesmo assim, como eu falei para vocês, mesmo se fosse para rescindir ele, o Rosário, com o Rosário Central hoje e ser inscrito no Goiás na semana que vem, eu não aceitaria esse tipo de conduta, né, com uma equipe, enfim, algo profissional, né, 100%, recebendo um salário altíssimo e não tendo essa comunicação mínima entre as partes. Mas, assim, já que não tem o Goiás não é o vilão dessa história, inclusive fez certo não levar esse caso à frente, porque você pode levar, por exemplo, várias punições pesadíssimas e por um motivo besta. Estamos ainda no começo da temporada, que bom que isso aconteceu ainda na disputa do Campeonato Goiano, da mesma forma do Lozano, que assim, se fossem diretorias antigas que não tivessem todo esse procedimento de exames, né, para a contratação de jogadores, o Lozano possivelmente chegaria agora, não daria problema algum, lá na metade da temporada, daria um problema ali no joelho, não jogaria mais na sequência do ano, poderia, por exemplo, levar o Goiás na justiça, se fosse aquele mesmo padrão de conduta lá de 2019, 2020, aí o problema seria muito maior. Pelo menos aconteceu agora. Entretanto, né, deu esses dois problemas com os dois gringos. Um ponto que a diretoria, na minha visão, vacilou demais e mostrou muito até mesmo aquele mesmo amadorismo, aquela, vamos supor, uma demora demais para agir, assim como foi na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Esse ano está um pouquinho melhor. Entretanto, se é uma posição tão escasso, o Paulo Rogério já tinha falado que estava à procura de jogadores lá em outubro, o Goiás já encaminhou muito bem a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. No dia
1º de janeiro o Goiás já tinha que ter esse nome de um camisa 10 acertado para a sequência do ano. Não precisa ser um grande craque, assim como o Danilo Santa Cruz, não é. Vai pintando aqui e ali outras possibilidades de mercado. Não precisa de grande pressa, até porque essa primeira fase do Campeonato Goiano é muito tranquila. Entretanto, a partir de agora, se o Goiás não fecha com camisa 10 nos próximos 10 dias, até o jogador chegar, adaptar aqui em Goiânia, principalmente se ele não jogar desde o ano passado, já está começando a Série A do Campeonato Brasileiro e assim, uma posição tão fundamental, acabou enrolando demais para ter esse nome definido. Como eu falei para vocês, se fosse para o Goiás contratar em outubro do ano passado, novembro, dezembro, até mesmo no comecinho de janeiro, o nome do Danilo Santa Cruz nem estava disponível no mercado. Mesmo assim, acho que demorou demais. É um nome que já estava claro que precisaria dessa reposição, assim como foi do centroavante. O Matheus Peixoto, desde a virada do ano, já está fechado com o Verdão. Então aí sim, a gente tem tudo para encaminhar muito bem essa reposição do Pedro Raul. Mas sobre um camisa 10, demorou demais. Acho que isso daí é uma posição tão crítica, tão difícil de você encontrar aqui no futebol brasileiro, tendo também todo o tempo do mundo na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu gostaria de pelo menos um outro nome. Já tinha que estar bem encaminhado, bem acertado com a posição a respeito dessa história, até mesmo porque o Guto Ferreira chegou muito antes no Goiás. Então o ponto que eu tenho para criticar é esse. No geral, vem fazendo sim, um trabalho muito legal, até mesmo porque se a gente pensar o que foi o Goiás na Série A do ano passado, começou a competição sem um técnico definido, o Jair Ventura só chegou na segunda rodada. Outras posições, como por exemplo, o Goiás não tinha também um camisa 10, não tinha pontas, né, porque o Vinícius estava machucado naquela questão. O Dadá Belmonte demorou uma rodada para ser inscrito ainda, assim como o zagueiro Sidney. Então, assim, foi uma bagunça muito maior. É um Goiás bem mais organizado. Mas nesse ponto de, quando você lida com pouco dinheiro, o Goiás não vai pagar 5, 6 milhões para tirar um jogador de um outro clube. Tem que encontrar boas alternativas no mercado. Acho que no finalzinho do ano passado era muito mais fácil de você fechar um tipo de acordo do que agora, já com o campeonato em andamento, vai ter que esperar, ou por exemplo, uma eventual disponibilidade de um jogador dentro do mercado, destaques dos estaduais, porque, como eu falei para vocês, esses gringos, né, já estão aí pelo menos há quase 3 meses sem jogar profissionalmente, até se readaptar, já vai estar bem no comecinho da Série A do Campeonato Brasileiro. Não é um problema, mas já poderia estar bem mais encaixado dentro desse elenco. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa questão, né, esse enrolo todo envolvendo o Santa Cruz. Uma pena, né, os gringos ele veio só para passear aqui em Goiânia, Santa Cruz, Lozano, até os de 2020, né, vários deles, o Quevedo, Loyola, antes disso em 2019, o Queco, o Salazar, enfim, não vem dando muito certo essa história de estrangeiro, mas não tem como desistir disso, né, já que o mercado, enfim, oferece boas alternativas. E o presidente do Verdão, daqui a pouco ele fala às 1 hora da tarde, estou gravando esse vídeo meio-dia para não sair tão tarde aqui pra gente no canal, já com essa informação do André Rodrigues, deu para contextualizar um pouquinho melhor essa história. Quero saber a sua visão aqui embaixo também nos comentários. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e aquela coisa toda. Lembrando que hoje eu vou postar um vídeo mais tarde falando sobre outras alternativas de meias atacantes disponíveis aí no mercado da bola, principalmente do exterior, né, que podem ser alternativas viáveis e interessantes aqui para o maior do Centro-Oeste. Se inscreva no nosso canal, confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos, que já está bem próximo por lá também. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!